E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Antes de acompanhar o conteúdo de hoje, eu peço para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar as notificações, dar aquele joinha aí e compartilhar com os amigos se você gostou. E se possível, assistir a mais um vídeo para que o YouTube reconheça que o canal é importante. Me ajude a chegar aí nos 1000 inscritos, beleza? O livro de hoje, o livro do qual eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, é um livro que me encantou bastante. É uma releitura, um livro que é classificado como infanto-juvenil e que ele tem uma potencialidade tão grande que ele é muitas vezes comparado a Tom Sawyer e a Huckleberry Finn, então com personagens muito marcantes. É um livro húngaro, é o livro húngaro mais conhecido de todos os tempos, mais traduzido, adaptado para o cinema, inclusive o livro que deu título a um disco da banda Ira aqui no Brasil. Eu falo do livro Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnár, que saiu pela Companhia das Letras nessa edição de 2017. O livro é de 1907. E essa tradução aqui é do rei das traduções do Brasil, né? Aquele cara que mais teorizou sobre tradução e que foi conhecido na área de tradução no Brasil, que é o Paulo Ronay. Paulo Ronay, que é radicado no Brasil, porém é húngaro, né? Então ele fez a tradução direto do húngaro. A revisão, olha só que chique, a revisão da tradução ficou com Aurélio Buarque de Holanda, né? E aqui a gente tem textos de apoio do Michel Laube, tá? E orelha do Luiz Schwartz, o próprio Luiz Schwartz, dono da Companhia das Letras, fundador da Companhia das Letras, dizendo aqui de maneira até emocionada que ele vivia numa casa que não tinha muitos livros e o único livro que o pai dele lhe deu de presente foi justamente esse aqui, Os Meninos da Rua Paulo. Apesar da capa simular uma história em quadrinhos, não se trata de quadrinhos, e sim de texto escrito mesmo, né? Se bem que seria bem legal, né, que esse livro, para quem conhece aí, se virasse quadrinho, né? Porque tem imagens muito marcantes. Bom, do que se trata esse livro então, né? A história se passa no final da década de 1880, então uma realidade um pouco distante da nossa aí. Se passa onde? Em Budapeste, capital da Hungria, na parte da cidade, na parte peste da cidade. Para quem não sabe, Budapeste, na verdade, de um lado do rio era a cidade de Buda, do outro lado Peste, e as cidades foram unidas em uma só. Inclusive, no momento que se passa essa narrativa, não faz tanto tempo assim que essa cidade se uniu, tá? Foi no século XIX mesmo. E é nessa parte Peste que se passa a narrativa. Tem vários personagens. Os personagens principais são os meninos desta Rua Paulo, tá? Mas a gente pode destacar dois especificamente: o Boca e o Nemeček. São esses dois protagonistas. Mas tem outros também com nomes bem diferentes do nosso usual, né? Bom, húngaros, né? A gente tem o Csengay, tem o Gereb, tem o Csonakos. Então a gente tem vários nomes aí bem diferentes dos nossos. Fica até um pouco difícil de memorizar, mas na hora que você pega o jeito, a coisa vai, tá? Mostra um pouco deles, a vida deles na escola. Tem vários trechos do livro que mostram esses meninos na escola, fazendo os trabalhos de escola, lidando com um professor que ainda é aquela figura do professor muito autoritário, né, que impede, que impele, etc. Não é uma figura mais carismática, tá? Mas basicamente trata-se da irmandade que eles têm, né? Os meninos da Rua Paulo, eles têm um terreno baldio que eles chamam de Grund, e nesse terreno baldio, entre as construções, né, Budapeste está em franca ascensão, verticalização já, e tem pouco espaço para as crianças brincarem com segurança. Eles brincam nesse Grund, eles brincam nesse espaço entre aí as construções, tá? Eles protegem aquilo com muita força. É uma irmandade entre esses meninos.
E eles têm todos em torno de 14 anos e eles têm rivais, tá? Os rivais deles são os Camisas Vermelhas. Os Camisas Vermelhas são um pouco mais velhos do que eles, mais fortes, e se reúnem, né? Eles têm como quartel-general deles o Jardim Botânico. Então eles estão um pouco afastados, o Jardim Botânico é mais no centro da cidade e o Grund é um pouquinho distante. Então é lá que eles têm a Sociedade do Betume, que eles têm as suas regras, né? Tem regras muito rígidas, às vezes quase militaristas, assim, para que eles sigam, né? Tem todo um respeito muito grande a hierarquias, etc. Tá? Então tem esses meninos e a gente tem esses dois que eu destaquei, o Boca e o Nemechek, porque eles são realmente destacáveis, né? O Boca é o líder desses meninos da Rua Paulo. Ele parece assim ser muito mais ele é muito inteligente, ele parece ser muito mais maduro, ele tem decisões que são tomadas pensando no grupo, pensando no todo, na proteção daqueles, na proteção daquilo que eles gostam mais, que é o próprio Grund. E o Nemechek é o soldado raso, digamos assim, dentro da irmandade deles. E é um menino muito corajoso, né? Ele é uma espécie de Davi aí, que enfrenta vários Golias. Ele é um menino destemido, é um menino muito corajoso. Ele quer provar o seu valor para ter uma ascensão a capitão, a general, dentro da hierarquia dos meninos da Rua Paulo. E ele, inclusive, em algum certo momento, ele invade território inimigo, ele ouve as conversas dos inimigos. Ele é um rapaz muito corajoso que quer provar seu valor. Então esses dois são os dois que mais se destacam entre esses meninos. O narrador está em terceira pessoa, mas ele é uma falsa terceira pessoa, porque ele se entrega em pelo menos dois momentos. Ele diz, quando ele vai se referir aos meninos da Rua Paulo, ele diz nós. Então, na verdade, ele acaba se entregando que ele teria feito parte desse grupo desses meninos. Não sabemos qual deles, né? Mas nos parece, enquanto leitor, que ele fez parte porque ele acaba se entregando, ele diz nós ali, tá? Mas o grande evento que a gente fica esperando durante a narrativa é a batalha mesmo entre os meninos da Rua Paulo e os Camisas Vermelhas. Por quê? Os Camisas Vermelhas eles resolvem invadir o Grund. Eles querem conquistar o terreno do Grund. Por quê? Porque é um pouco perigoso no Jardim Botânico, tem muita gente que quer enxotar eles dali, os adultos, né? Para que eles não ocupem essa ilha. É uma ilha num lago dentro do Jardim Botânico. Então eles querem conquistar o Grund para eles. Eles são mais fortes, eles são mais velhos. E então eles acreditam que vão conseguir tomar o Grund. E os meninos da Rua Paulo, provando um grande valor, tentam resistir a isso. E existem todas as táticas de guerra, de guerrilha, como atacar aqui, atacar ali, jogar bombas, claro, não bombas de verdade, mas de areia, por exemplo. Né? Então eles têm todo um treinamento de milícia, assim, para se enfrentarem. E eles são muito corajosos, a batalha dura bastante tempo. A gente vai se preparando para essa batalha, a gente vai sentindo vontade de querer ler logo e saber o que acontece, e torcendo pelos meninos da Rua Paulo, porque são mais queridos, são mais humanos, embora eles tenham inúmeras falhas também, mas os outros eles são mais detestáveis, assim. O narrador nos convence disso, né? De que eles são indignos, por exemplo, de ganhar o Grund, tá? E tem uma batalha então bem forte, mas vai ter uma baixa muito grande, que vai ser sentida por ambos os lados aí, e não dá para dizer porque seria um grande spoiler, mas é uma baixa muito dolorida, é uma baixa que inclusive vai marcar talvez a transição de alguns desses personagens da infância, da juventude para uma idade adulta já. Sair daquele universo muito peculiar das crianças, muito protegido, né? E colocá-los diante da vida, diante das agrúrias da vida, das dificuldades da vida, da morte,
Então é uma baixa que vai acontecer que realmente vai modificar a maneira com que alguns meninos veem o mundo. Né? É uma transição entre eles, tá? Então, assim, o livro, ele ao mesmo tempo, ele tem um universo muito distante e um universo próximo, né? Distante porque se passa em outro país, né? Com características diferentes, é, é, com posturas diferentes. Distante porque é num outro tempo, é muito diferente do nosso, né? É, distante porque tem uma espécie de romantismo nessas batalhas desses dois grupos, é um romantismo da guerra pré as grandes guerras mundiais que assolaram o mundo, né? E que talvez tenham quebrado com esse mini romantismo que se tem em relação à guerra, né? Ao valor da batalha, da guerra, etc. Né? Distante porque não se brinca mais, pelo menos em muitos lugares, não se brinca mais daquela maneira como se brincava, né, anteriormente. E é um universo próximo porque, gente, muito perto da gente, porque é um universo de descobertas, né? Por essa idade a gente acaba sendo mesmo passando por uma fase de descobertas, de coisas novas, é uma fase de transição, né? Mostra a realidade de muitas pessoas pobres, embora seja na Hungria a gente vê em alguns momentos, né, a pobreza de alguns indivíduos e o desprezo de algumas pessoas em relação à pobreza dessas pessoas e de como alguns ricos usam os pobres. São apenas menções, né? São apenas menções e a gente vai sacando isso ao longo da narrativa, né? E é próxima porque fala sobre sonhos, fala sobre justiça, fala sobre reconhecimento, né? É muito próximo. E também de coisas que são atemporais, como a passagem do tempo, o crescimento e de coisas que não voltam mais a acontecer. Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro, tá? Aqui na descrição eu vou colocar a resenha que eu fiz sobre ele já há algum tempo lá no blog da Acrópole, para vocês lerem o texto escrito se vocês quiserem, tá? Mas não deixem de ler, tá? Não é só porque você é adulto que você não vai ler. Eu não li esse livro na minha infância, não li esse livro na minha adolescência. Fui ler na idade adulta e reli, inclusive, de tanto que eu gostei do livro, tá? Mas é isso, gente. E aí, você já leu Os Meninos da Rua Paulo? Né? Então, se você leu, ou se você está com vontade de ler, escreva aí nos comentários para a gente bater um papo a respeito. Beleza, galera? E aquilo de sempre, como eu já pedi no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like e compartilhar entre os amigos. Beleza? Um abraço e até a próxima.